Olha só, uma das maiores economias do mundo talvez esteja prestes a detonar a próxima grande crise financeira global. E não estou falando da China nem dos Estados Unidos. Hoje, o nosso foco é o Japão. Beleza, vamos fundo nisso então. A grande pergunta que não quer calar no mercado é essa. Será que o Japão, que sempre foi visto como um pilar da economia mundial, pode ser o ponto de partida do próximo grande crash? Porque, olha, os sinais de alerta, eles estão todos piscando. E o centro de tudo, o coração desse problema todo, é esse número aqui, 260%. Essa é a dívida do Japão em relação ao seu produto interno bruto. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é como se o país devesse 2,5 vezes tudo o que ele produz em um ano. É um número absurdo. Agora, para botar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa comparação. A dívida do Japão não é só maior que a da Grécia, lá no pico da crise que quase afundou a Europa. Ela faz a dívida da Grécia parecer pequena. É mais do que o dobro da dívida dos Estados Unidos. Isso sim mostra o tamanho do perigo. Então, nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa bomba relógio. Depois, vamos mergulhar na anatomia da crise, ver qual é o efeito dominó disso no mundo todo, e aí o ponto-chave, como a análise de dados ajuda a prever essas coisas. E para fechar, a gente discute se o acerto de contas é inevitável. Ok, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque essa crise não apareceu do dia para a noite, não. Ela vem sendo construída, é o resultado de décadas de uma economia praticamente parada. Lá no fim dos anos 80, parecia que nada podia parar o Japão. Mas aí, 1990, a bolha estourou. E de lá para cá, a economia simplesmente parou. Para se ter uma ideia, o PIB japonês hoje é menor do que era há 30 anos. É isso mesmo. 3 décadas jogadas fora em termos de crescimento. E o que o governo fez para tentar sair desse buraco? Gastou. Começou a construir pontes, estradas, aeroportos, qualquer coisa que movimentasse a economia. Só que tem um problema. De onde veio o dinheiro? De dívida. Basicamente, foi como tentar pagar a fatura de um cartão de crédito usando outro. Uma hora a conta chega. E como se não bastasse para jogar mais lenha nessa fogueira, tem a bomba relógio demográfica. Olha que loucura. Para cada criança que nasce, morrem mais de 2 pessoas. A população está sumindo. E com ela, some também quem paga imposto. Ou seja, menos gente trabalhando para sustentar mais gente aposentada precisando de saúde. É uma espiral negativa que só piora a situação da dívida. Certo, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que um problema interno do Japão deveria preocupar o resto do mundo? A resposta está numa aposta financeira que gira em torno de US$ 20 trilhões. Por décadas, investidores do mundo todo fizeram uma jogada conhecida como Yen Carry Trade. A ideia é simples, até genial. Era assim: eles pegavam dinheiro emprestado no Japão a juros de quase zero. Dinheiro praticamente de graça. E aí, investiam esse dinheiro em lugares como os Estados Unidos, onde os títulos pagavam juros bem mais altos. A diferença? Lucro no bolso. E essa brincadeira toda movimenta, estima-se, mais de US$ 20 trilhões. Só que aqui está a fragilidade da coisa toda. Essa aposta só dá certo com 2 condições: juros perto de zero no Japão e o iene, a moeda deles, fraca. Se qualquer uma dessas 2 coisas mudar, o castelo de cartas desmorona. Aí é um corre-corre global, todo mundo vendendo ativos de qualquer jeito para cobrir os empréstimos feitos em iene. Isso aqui não é só teoria, não. A gente viu um gostinho disso recentemente. O Japão subiu os juros em mísero 0,25%. E só isso já foi o bastante para gerar um pânico generalizado. Os mercados no mundo todo afundaram. Isso mostra como o sistema financeiro global está no fio da navalha, pendurado em qualquer decisão que venha de Tóquio. Esse pânico todo por causa de uma mudança tão pequena deixa uma pergunta no ar. Dava para prever isso? Para muita gente que opera no mercado, a resposta é um sonoro sim. Mas não com bola de cristal, e sim com análise de dados. Pensa comigo numa analogia. Um especialista em cibersegurança, ele não fica esperando o sistema ser hackeado. Ele fica o tempo todo analisando um volume gigantesco de dados da rede, procurando por padrões minúsculos, quase invisíveis, que são sinal de que um ataque está vindo. Pois é, traders que operam com dados, os chamados quants,
fazem exatamente a mesma coisa, só que com dados econômicos. Eles estão o tempo todo caçando esses sinais de alerta de uma crise, que estão escondidos no meio dos dados, muito antes de virar notícia no jornal. E a ferramenta para isso é a ciência de dados. Traduzindo para o dia a dia do mercado financeiro, o que isso significa? Significa usar algoritmos para analisar, por exemplo, o fluxo de capital que sai do iene, a volatilidade da moeda e até o sentimento das notícias. É sobre encontrar padrões que o olho humano sozinho jamais conseguiria enxergar. E dentro desse universo da ciência de dados, uma das ferramentas mais poderosas é o machine learning, ou aprendizado de máquina. Pensa nisso como se a gente estivesse treinando um computador para ser um tipo de analista de risco com superpoderes. Ele consegue devorar décadas de dados do mercado japonês para encontrar as condições exatas que, no passado, sempre vieram antes de uma crise. Beleza. E na prática, como quem opera no mercado usa isso para se proteger ou até lucrar com uma crise como a do Japão? Bom, primeiro, se coleta uma montanha de dados. Não só preço, mas falas do Banco Central do Japão, fluxo de capital em tempo real, tudo. Depois, os dados são limpos para tirar o ruído. Aí, os algoritmos entram em ação, procurando correlações que ninguém vê. E no final, o sistema pode dar um alerta do tipo, olha, essa combinação de fatores aqui tem 90% de chance de levar a uma queda forte do iene em 2 semanas. Essa é a vantagem competitiva que os dados oferecem. Mas voltando aqui para o Japão, a hora do acerto de contas parece estar chegando. E o governo japonês está numa verdadeira sinuca de bico, sabe? Entre a cruz e a espada, com poucas saídas que não sejam dolorosas. E a coisa é tão séria que a confissão veio do próprio primeiro-ministro do Japão. Ele disse, com todas as letras, que a situação é pior que a da Grécia na crise de 2011. Quer dizer, quando o próprio líder do país admite isso, é porque a coisa tá feia mesmo. E o dilema é exatamente esse aqui, o que os economistas chamam de armadilha da dívida. Pense só, se eles mantêm os juros baixos para não quebrar o governo, a inflação come o poder de compra de todo mundo. Mas se eles sobem os juros para controlar a inflação, o custo da dívida explode e o governo pode quebrar do mesmo jeito. É uma escolha de qual veneno tomar. Então, qual é a saída mais provável? Bom, é o que muita gente chama de calote disfarçado. O Banco do Japão simplesmente imprime mais dinheiro. Imprime ienes para comprar a própria dívida do governo. No papel, tá tudo pago. Lindo. Só que na vida real, a moeda derrete, perde valor. E quem paga essa conta, no fim das contas? A população, através da inflação. E tudo isso nos deixa com uma última provocação. A crise do Japão foi cozinhada por mais de 30 anos. Mas eles não são os únicos nessa situação. Várias outras grandes economias estão seguindo um caminho bem parecido de endividamento. Então a pergunta não é se vai ter uma próxima crise, mas sim onde. Onde é que os dados já estão mostrando as primeiras rachaduras? Para quem opera no mercado, ficar de olho nesses sinais não é uma opção, é a única forma de se preparar.